Vamos agora para a resolução do exemplo 6, que também é um problema de modelo econômico. Na verdade, uma continuação do exemplo 5. Vamos observar. Considerando o problema proposto no exemplo anterior, e sabendo-se que cada passagem vendida gera um custo para a empresa de ônibus de 6,40. Gente, cada passagem gera um custo de 6,40, mais um fixo entre combustível e as diárias de R$ 700. Antes de eu continuar, eu já vou modelar a função custo. Por quê? Porque se cada passagem gera um custo de 6,40, eu pago 6,40 por passageiro de custo. Então, como quantidade de passageiro eu chamei de Q, eu tenho um custo de 6,40 por passageiro, mais um fixo. Tudo que é fixo independe de invariável. Então é um número isolado, que é 700. Essa é a função custo. Só que o problema não quer o custo, ele quer o lucro máximo desta empresa e o número de pessoas que deve viajar para gerar o maior lucro, que é também o preço e o domínio à imagem. Bom, gente, calma aí, ele quer lucro. O que é lucro de uma empresa? Bom, para determinar o lucro eu preciso primeiro receber dinheiro. Depois que eu recebo dinheiro eu tiro os gastos. O que sobrou é o lucro. Então, resumindo, o lucro é receita menos o custo. Bom, já expliquei no exemplo anterior que a receita eu calculo como? Multiplicando o preço de venda pela quantidade, menos o custo. O custo está aqui pronto, só que ele tem que sair negativo, então eu vou trocar os sinais. Menos 6,4Q menos 700. Gente, essa é a função lucro. Esse é o objetivo. Bom, agora preciso da restrição. A restrição é uma relação entre preço e quantidade. Como ele fala que é para considerar o problema anterior, vale aquela mesma relação. Lembra da relação? Deixa eu lembrar aqui, ó. Se forem 25 pessoas, cada uma paga 44. Se forem 26, 43 e 20. E assim por diante. Essa é a relação. E essa relação se transformou num determinante que virou uma função do primeiro grau. Então já vou aproveitar essa função pronta, hein? Então, a minha restrição, considerando o problema anterior, P mais 0,8Q menos 64, já vou até jogar para o outro lado. Essa é a restrição. Antes de continuar, eu gostaria de comentar que para uma empresa, mais importante que achar a receita máxima é achar o lucro máximo. Porque lucro, gente, é o grande objeto de desejo de uma empresa. Então, vamos atrás desse lucro. Bom, como no outro eu fiz pelo primeiro método, aqui eu vou fazer pelo segundo método, tá? Para poder diferenciar um pouco. Assim eu faço dos dois jeitos. Vamos começar derivando em relação a P. Depois eu vou derivar para Q. Se eu começo por P em cima, aqui também vou começar por P e fecho para Q. Vamos começar por aqui. Derivada de P só tem P na primeira parcela. De 1P é 1. E de 0,8Q é 0,8. Agora a derivada de P. Tem P aqui, mais nada. Como o Q está multiplicando, conserva a constante e deriva a função. A derivada de P é 1. 1 vezes Q é Q. Agora a derivada em relação a Q. Tem Q nessa e nessa parcela. Como P multiplica, conserva a constante e deriva. Derivada de Q é 1. 1 vezes P. De menos 6,4Q, menos 6,4 e de 700 é 0. Ok? Agora vamos lá? Segundo método, montando o sistema, dividindo as derivadas. Perceba que eu tive todo o cuidado. Se eu comecei por P, eu começo por P também, para eu não errar a montagem do sistema, e aqui a própria restrição. Vamos multiplicar? Vamos lá. P menos 6,4 vezes 1, P menos 6,4, igual a 0,8Q. Bom, vamos isolar o P? O P vai ser 0,8Q mais 6,4. Agora que eu isolei, eu vou substituir aqui na equação. Troco o P
0,8Q mais 6,4 mais 0,8, igual a 64. Ok? Agora vamos lá. 0,8 mais 0,8, 1,6. E o 6,4 vai subtraindo, hein? 64 menos 6,4 vai dar 57,6. E fecho dividindo. 57,6 dividido por 1,6. Resposta 36. Legal, hein? Quantidade de pessoas ideal é 36. E o preço ideal? Vamos substituir aqui. 0,8 vezes 36 mais 6,4. 35,20. Bom, como aqui eu sou forçado a fazer verificação comparativa, eu vou achar a função aqui dentro, tá? Vamos lá? Vou partir da quantidade. Bom, lembra que eu vou ter que terminar com domínio e a imagem? Lembra do domínio no exercício anterior? É bom lembrar. O domínio que ele falou, que só alugava para grupos de 25 ou mais pessoas, essa é a quantidade mínima, e a capacidade do ônibus era 50. O domínio é de 25 a 50. Como é para considerar o problema anterior, o domínio é o mesmo. Então, no meu domínio, eu sou obrigado a delimitar a quantidade de pessoas variando de 25 a 50. Portanto, para chegar na imagem, eu vou ter que encontrar um dos extremos partindo do domínio. Então não seria interessante já usar o domínio na verificação comparativa para ganhar a imagem de graça? Pensa comigo. Seria, né? Então vamos fazer isso, claro. Como eu sou obrigado a calcular a imagem depois, eu tenho que chutar um valor menor, estou chutando. Eu tenho que chutar um valor maior, estou chutando. E pronto. Vamos descobrir o preço? Bom, eu já fiz isso no exemplo anterior, hein? Eu vou aproveitar. Quando a quantidade é 25, o preço era 44. E isso estava já na tabela, ó. E quando a quantidade era 50, o preço deu 24. Eu descobri esse preço como? Trocando na fórmula do preço. Isso está lá no exemplo 5. Como é uma continuação, eu posso usar. Agora vamos achar o lucro. Agora não dá para copiar, né? Porque a função objetivo mudou. No outro problema era receita e aqui é lucro. Vamos lá. Cadê a fórmula, hein, gente? Está aqui, ó. Essa fórmula aqui, ó. P vezes Q, 36 vezes 35,2, menos 6,4 vezes o Q, que é 36, menos 700. Deu 336,8. Próximo, P vezes Q, 25 vezes 44, menos 6,4 vezes a quantidade, 25, por fora, menos 700. Resposta 240. Último, P vezes Q, é o começo do lucro, menos 6,4Q, vezes 50, né? Menos 700. Tudo trocando aqui no lucro, hein? Resposta 180. Comparando, 300 é o maior de todos. Esse é o maior valor. Esse é o lucro máximo, hein? Então devem ir 36 pessoas, cada uma pagando 35,20, gerando um lucro máximo de 336,80. Imagem, o menor lucro de todos é 180 e o maior lucro de todos é 336,8. Repito, um dos extremos seria a solução do problema. O outro eu calculo pelo domínio, por isso que eu usei os valores do domínio para ganhar de graça. Então, só escrevendo, 36 pessoas pagando 35,20 cada, gerando
um lucro máximo de R$ 336,80. Só comparando com o exemplo 5, no exemplo 5, o ideal eram ir 40 pessoas. No exemplo 6, o ideal é 36 pessoas. Como eu falei, é mais importante maximizar o lucro do que a receita. Então é importante essa resposta, muito mais do que a anterior, hein?